Boa noite, bem-vindo à Hora da Coruja. Eu sou a Franciele Chies e hoje vamos conversar sobre o mensalão. O mensalão foi o crime de maior repercussão, crime político, de maior repercussão que o Brasil já teve. E 8 anos depois, o julgamento chegou ao final. E a gente quer saber, a justiça foi feita? A justiça feita foi a mesma justiça feita em casos parecidos para pessoas comuns? Você pode participar mandando sua mensagem aqui para a Hora da Coruja, que eu e o Paulo Giraldelli vamos responder. Boa noite, Paulo. Boa noite, Fran. Vamos conversar sobre esse assunto do mensalão, a pedidos aqui dos nossos corujetes que querem saber sobre política e querem saber o que a gente acha sobre o mensalão. Não, nós vamos conversar sobre o mensalão, sempre naquela perspectiva de nós pegarmos pela via da filosofia, pela via, enfim, para que a gente não reitere o que já está sendo falado na TV. O que está sendo falado em termos de política partidária, mas para a gente tentar aprofundar essa situação que é inédita. O país nunca viveu a prisão de ministros. Né? Isso é um avanço fantástico. Você diz que é um avanço, você acha que é um avanço isso? Não, você comemora? Não é nem questão de comemorar ou não comemorar, mas a questão é, 8 anos atrás, a maioria de nós, eu não, mas a maioria de nós, duvidava que o Brasil tivesse condições de levar um ministro não à cadeia, mas às barras do tribunal. Sim. Quer dizer, a gente imaginou que ia virar pizza, como a gente costuma dizer assim. Não, o crime de colarinho branco, o crime político, com a prisão de banqueiros e a prisão de ministros, e ministros do governo, ou seja, não é um governo de oposição que entrou e prendeu o ministro anterior, não, é dentro da continuidade democrática, né? Dentro da continuidade democrática, o Supremo conseguiu fazer com que o ministro da continuidade democrática fosse levado para a cadeia. Então não importa se por prisão aberta, se é fechada, seja lá o que for. Eu acho que é bom esclarecer isso, porque o que aconteceu é inédito. O que rola aqui na imprensa, por tudo que eu vi, foi primeiro que as pessoas até o último momento acharam que ia virar pizza. Quando não virou pizza, elas quiseram dizer assim, virou porque eles não estão na cadeia e tudo mais. Mas eu vejo que não. A gente tem que entender que a justiça, nesse caso, tem que ser a justiça igual para todos e foi. Ou seja, a pessoa é primária, né? Ela tem residência fixa e tem um emprego, a pena foi pequena. Então, ela pode cumprir, quer dizer, eles não estão fazendo nada ilegal, eles estão fazendo o que é legal, eles têm o direito de cumprir em regime semiaberto, ou seja, vão trabalhar e vão voltar para a cadeia só para dormir. Então, quer dizer, eu achei, nesse caso, um ganho de várias formas. Primeiro porque realmente a justiça foi feita. Segundo, porque não foi feita injustiça. Às vezes a gente pensa que poderia ter ocorrido uma vingança, alguma coisa contra, no sentido assim, pelo clamor da população, ainda mais depois dos protestos desse ano, vamos colocá-los na cadeia em regime fechado e não garantir os direitos que ele tem. Não, os direitos deles estão garantidos, eles vão ter tudo conforme uma outra pessoa teria. Apesar de ter tudo que outras pessoas teriam, eles têm alguns, entre aspas, benefícios. Porque é um caso diferenciado, né, Paulo? É um caso diferenciado, porque quem é julgado pela justiça comum, né, e as pessoas que são julgadas pelo Supremo, elas são diferenciadas. Né? Por que elas são diferenciadas? Pela história do Supremo e pela história da justiça comum. São histórias diferentes para julgamentos diferentes. E para casos diferentes, Então, para julgamentos diferentes, porque Sim. são casos diferentes. Né? Esse crime, que é um crime de corrupção associado a um crime político dentro da nossa Constituição, eu não estou dizendo que é um crime político dentro de qualquer doutrina. Não. Né? Há doutrinas que poderiam dizer isso não é crime, mas dentro da nossa doutrina, segundo a nossa Constituição, o Congresso nosso é independente, mantém a independência dos 3 poderes. Então, quando um poder tenta controlar o outro por meios ilícitos, como, por exemplo, o próprio mensalão, né?
Isso se caracteriza como um crime contra a democracia liberal, contra a Constituição e contra o sistema da República, ou seja, a independência dos poderes. E nós sabemos de vários outros crimes no passado. Por exemplo, existe aí uma boataria que agora o próprio Fernando Henrique confirmou, que houve compra de votos para a reeleição, né, para poder legalizar a reeleição dele. Então, houve um crime político. Mas a oposição, naquela época, não conseguiu caracterizar isto como um crime político. Então, morreu o assunto. Agora, quando houve o crime político no governo Lula, a oposição também não conseguiu caracterizar como um crime político, porém, o próprio PT abriu o jogo. O PT foi para a televisão, se entregou. Então vamos conversar sobre essa... E fez com que a justiça andasse. Duas coisas A justiça andou. O presidente não interviu, o ministro que julgou é nomeado pelo Lula, portanto as coisas andaram. Sim. Né? E o PSDB, na verdade, assistiu de camarote tudo isso daí. Ele não se desenvolveu na jogada. O que eu achei mais interessante em todo esse jogo político, eu esperava que quando surgiu essa questão da corrupção, o PSDB e todos os outros partidos de direita fossem cair em cima do PT, falaram assim, agora é o fim do partido, eles vão... Poderia ter sido. Poderia eles não fizeram, você acha que por medo? Não, poderia ter sido o fim do partido, por quê? Porque algumas situações naquela época poderiam caracterizar como sendo, né, como o PT podia perder a própria legenda. Né? Sim. É que a criminalização das coisas se dividiram. Né? A maneira como as coisas caminharam... Não ficou sendo um crime do partido, ficou sendo um crime de algumas pessoas que estavam dentro do partido, ligado ao partido. Num primeiro momento, o Lula e o partido assumiram a culpa. Por quê? Porque foi trocada a diretoria o partido. O partido fez defecções. O partido se reuniu e disse, fulano, tá fora. Não foi a sociedade, o partido sofreu com isso e puniu. E algumas pessoas que se sentiram, né, lesadas por conta de que a punição não foi suficiente, saíram do PT. E montaram outros partidos. Como o PSOL, por exemplo, que acho que é o caso mais... Ou como o senador Cristóvão, que voltou para o PDT. Enfim, teve todo um problema. Agora, passado um tempo, houve um retrocesso. Um retrocesso qual? O Lula, diante do sucesso que ele teve no exterior, ele se sentiu incomodado, essa é uma avaliação pessoal que eu tenho, até escrevi, ele se sentiu incomodado, Fran, em apresentar uma biografia que estava fazendo sucesso no mundo todo, tendo aquela mancha do Mensalão. E aí ele fez a bobagem de inventar que ele ia provar que o Mensalão não existiu. Algumas pessoas dizem que ele falou isso porque ele estava sendo chantageado pelos mensaleiros, Zé Dirceu, etc. E algumas pessoas dizem que não, que ele falou isso por conta de uma tentativa de ganhar parte do partido que preferia não ver o Mensalão. A verdade é que ele falou essa bobagem, ele não deveria ter falado, e ele se envolveu num negócio que estava morto. Não é que estava morto. A sorte do PT é o Lula não estar mais no governo e ele arcou com essa situação, que ele está pagando caro na imprensa, porque as pessoas o acusam como chefe, e o PT se escapou disso porque conseguiu viabilizar o governo Dilma, que está com Ibope alto de novo. Né? O que mostra a clareza da nossa população quanto às coisas. Né? Dilma é uma coisa, Lula é outro, PT é outro, Mensalão é outra. A população está sabendo equacionar isso muito bem. Principalmente nessa época que a gente teve pós-manifestação, onde ficou claro que as pessoas não querem mais partidos políticos, fica claro também que as pessoas entendem que o partido não tem tanto... Quer dizer, a pessoa não recebe tanta interferência do partido. Né? Então, a pessoa é como se fosse um candidato independente. Talvez seja o caso da Dilma, do Lula. Mas dentro de tudo que você falou, tem várias questões para a gente conversar. Uma é sobre a pergunta que eu mais recebi na internet essa semana. Por que o Genuíno teve direito a ficar agora em prisão domiciliar, mas a ter ido ao médico,
a ter ficado no hospital, passado por todos os exames? Quero que você comece a responder. Não, isso é um direito de qualquer preso dentro das circunstâncias que ele está vivendo. Tá, por que o dele, por que você me diria que o dele foi realmente atendido, prontamente atendido? Bom, veja, as pessoas que estão... nós temos uma situação no Brasil que é o seguinte, nós temos uma justiça comum, que não é a justiça julgada pelo Supremo, que é a justiça do dia a dia. Essa justiça, ela está completamente desfocada de tudo que a gente pode imaginar que seja humano. As prisões estão superlotadas, Sim. Não há atendimento médico para ninguém, a infecção de AIDS corre solta de novo, as pessoas, há prisões que não têm banheiro, nós temos 10% das pessoas nas prisões que já cumpriram pena e não saem. Hoje mesmo nós dois estamos procurando advogado. O preço não dá para pagar, entendeu? Então a justiça também é cara, então nós temos todos os problemas. Agora, no caso da prisão de políticos, de ministros, dos julgados pelo Supremo, é uma população pequena e é uma outra via. Então, você tem aí uma possibilidade de um tratamento melhor, lógico, claro, né? Por quê? Porque são duas vias mesmo, não é a mesma coisa, não se trata da mesma coisa, não é a população falar assim, não, mas porque o fulano está sendo assim e ciclano. Não se trata realmente da mesma coisa do ponto de vista legal. Do ponto de vista legal não se trata da mesma coisa. Não é o mesmo crime, não são as mesmas pessoas. Não é, essas mesmas pessoas, se tivessem batido no trânsito, aí responderiam pela justiça comum. Aí elas responderiam pela justiça comum, aí se elas tivessem algum privilégio, seria problemático. Certo. Mas elas não estão respondendo na justiça comum, elas cometeram um crime de corrupção e um crime político, elas estão respondendo dentro de um sistema que julga aqueles que atacaram a República, do ponto de vista interno. Então é outra conversa, as pessoas falam, foi um julgamento político. Claro que foi! Como que não seria um julgamento político se o sujeito está fazendo um crime que é um crime político, não é um crime de corrupção? Não houve um crime de corrupção, o crime de corrupção é o crime do Valério, é o crime do Jefferson, é o crime do PT receber o dinheiro, mas dali para frente a corrupção do mensalão, ela não é uma simples corrupção, ela é o quê? Você calar o Congresso, fazer com que o Congresso passe a funcionar na esteira do Executivo. Certo. Desnecessariamente. É isso que eu ia te falar. Desnecessariamente. Por quê? Porque então, o Lula podia, naquele momento, ter domínio sobre o Congresso pelo verbo. Mas não só. O PT Simão falava isso. Mas olha, o PT tinha maioria no Congresso. Tinha. Por que essas pessoas, como Roberto Jefferson e outros, compraram alguns ministros, deputados? O Roberto Jefferson era o comprado. Ele denunciou que o pai, inclusive ele denunciou com cara de pau, ele falou assim, olha, esse negócio de mensalão não é bom porque tira a nossa independência. Sim. Veja só, né? Quer dizer, o dinheiro é bom, mas de vez em quando a gente é obrigado a votar com o governo. Olha o grau. Mas isso é porque existe aí uma outra questão, que é a questão da doutrina do PT. Dentro do PT, dentro das esquerdas, existe um grupo muito grande de pessoas que não tem apreço nenhum pela democracia. Dentro da direita também há. Veja, apreço pela democracia não faz uma pessoa ser mais virtuosa ou menos virtuosa. Eu não estou dizendo que as pessoas se têm apreço pela democracia, elas são boas pessoas e vão para o céu. Não é nada disso. Eu estou dizendo que há pessoas que têm apreço pela democracia sem julgamento do valor. E há pessoas que não têm apreço pela democracia. Uma parte da esquerda acha a democracia burguesa, que tem que acabar. E que o Congresso é um Congresso que tem que ser realmente controlado pelo Executivo. As pessoas acham isso. O Lenin, por exemplo, achava que o Congresso não podia ser político. Ele tem que funcionar como os Correios, ou seja, equipes de técnicos resolvendo os problemas da nação. Sim. Isso é uma concepção de Congresso. Você tem um Congresso fascista, por exemplo, onde as corporações, os grupos de corporações têm lugares já preparados no Congresso, como era a nossa Constituição de 34.
Cada corporação, né, tinha o seu lugar no Congresso. Então, não tinha partido só. Tinha o grupo dos ferroviários, o grupo X ou Y, que se... Né? Nós também tivemos isso dentro da democracia. Por exemplo, cota para as mulheres. Cota para as mulheres. Agora estão falando em cota para os negros. A cota para as mulheres funcionou dentro do regime liberal. Independente de partido, as mulheres tinham uma cota dentro dos partidos para participar da política. Então, isso tem a ver também com o quê? Com o regime corporativo. Então, tem uma série de misturas aí dentro dessa... Então, dentro do PT, existe gente que não tem apreço pela democracia, portanto, não se acha nem um pouco culpada pelo processo do mensalão. Acha que, trata-se do processo revolucionário, trata-se de tomar o poder, trata-se de transformar a democracia, né, num regime de democracia popular, ou seja, onde o executivo com o partido controla o Congresso mesmo. O Congresso tem que ser técnico. E aí escolheram quais? Escolheram aquelas pessoas que eles sabiam que são compráveis. Uhum. Ou seja, pessoas que eles dizem que é sem ideologia, que se não comprar, né, se você não comprar pela esquerda, a direita vai comprar. Então, tá a história, o PTB, aqueles partidos vagabundos lá, ele fala assim, se a gente não comprar, o PSDB compra. Então, compramos nós. Isso é um problema na política brasileira, Fran, por causa do seguinte, para você governar, você precisa fazer aliança. O Fernando Henrique fez aliança com quem? Com o PFL, ele fez a direita. O PT diz que fez a esquerda, porque fez com o PMDB, que é um pouco mais à esquerda que o PFL, digamos assim. Então fez uma aliança um pouco mais à esquerda. Mas são alianças. Agora o problema é, mantenha essas alianças. No começo do governo, todo mundo é a favor do governo no Brasil. Então é fácil conduzir a aliança. Fernando Henrique no começo, tudo bem. Lula no começo, tudo bem. Depois, as coisas vão se complicando. E aí, os blocos vão se formando. Então, a opção do PT de segurar uma parte dos blocos, comprar malufista, comprar os caras que iam se vender, aí, meu amigo, é o salve-se quem puder na história da nossa democracia. Né? E esse é o problema. Agora, as pessoas, o partido tem que ter clareza, o presidente tem que ter clareza, as elites têm que ter clareza no seguinte sentido. Se todas as vezes que nós fizermos aliança vai terminar nisso, então a democracia já está comprometida de todas as vezes. Então, precisa ter um grau de responsabilidade pessoal nisso daí. Agora, Fran, não tem um Deus que vai nos salvar. Ou nós vamos nos salvar por nós mesmos, ou não vamos nos salvar. Agora, a pergunta que não quer calar. Por que é que o Roberto Jefferson entregou esse esquema? Se ele mesmo participava, se ele mesmo sabia que ele ia ser punido por isso. Porque o Roberto Jefferson é uma figura que já tinha mostrado, pela história dele, de que ele faria isso. É isso que o Zé Dirceu não entendeu, é isso que o Lula não entendeu, é isso que ninguém entendeu. Quer dizer, a personalidade, a psicologia do Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson, durante a votação do Collor, ele ficou isolado, sozinho, ele foi até o fim. Por quê? Porque o Roberto Jefferson tem uma coisa, Fran. Ele tem uma coisa que é interessante você analisar. Ele não é movido por abstrações, ele não é movido por doutrina, ele é movido por relações pessoais, por lealdades pessoais. Então, ele era amigo do Collor. Acabou. Foi até o fim com o Collor. Ele foi lá e votou abertamente, sabe? E ele teve um embate com o Zé Dirceu. O Zé Dirceu na oposição e ele ali, né? Ele teve um embate. 10 anos depois, ele teve o mesmo embate. Só que aí ele cansou. Ele falou, vou ficar corrupto sozinho? Você me derrotou 10 anos atrás. Agora você vai me derrotar de novo? E aí eu ainda vou sair na história como corrupto? Não vou sair. Foi no Lula, falou com o Lula não o corrompeu. Porque o Lula podia ter corrompido ele ali na hora, ele foi ele bateu lá no presidente e falou, tem o mensalão. Se o Lula soubesse do mensalão, o Lula corrompia ele ali na hora. O Lula segurava ele, falava, Jefferson, o que você quer pra gente acabar com essa conversa? Vamos tomar uma cerveja junto com o Zé Dirceu, vamos parar com essa brincadeira. O Lula não fez isso porque o Lula não sabia do esquema. O Lula podia saber de tudo, mas não sabia do mecanismo do esquema.
Mas aí tem um problema. Entendeu? Tá, o Lula sabia, exato. Porque o problema é saber o mecanismo do esquema. Ele não quis se perguntar qual era o mecanismo. Claro que não. Porque pensa bem, quando ele sabia que tudo que ele colocava no Congresso passava, né? Mas veja como ele não sabia. Porque ele foi na Veja e deu uma entrevista dizendo isso. Eu tenho entrevista do Lula dizendo isso. Eu lembro disso. Ele foi na Veja e falou assim, gente, eu não sei o que acontece. Não sei o que acontece, que o Zé Dirceu no Congresso consegue resolver tudo, fazer passar tudo. Se ele está sabendo, ele cala a boca. Porque ele deu de bandeja. Ele não estava sabendo do esquema. Ele estava sabendo o quê? Ele estava sabendo o que ele sabia desde quando ele nasceu. O quê? Que o Zé Dirceu e todo o PT já estava fazendo negociata. Ele não sabia que tipo de negociata meu amigo, ele não achava que era algo tão desse grau, né? O PT faz negociata porque a esquerda faz negociata também. O Quércia fazia negociata desde quando era prefeito em Campinas, depois virou um senador da oposição, e patati patatá. Quer dizer, tem negociata na esquerda também. O Lula também sabia disso daí. Ninguém é inocente. O problema é o esquema, é saber onde é que está o esquema, quem são as pessoas, como é que é feito. O Lula parte suja do negócio. O Lula nunca quis saber. E isso daí é significativo. Por quê? Porque isso também aconteceu no Vargas. Dizer que o Vargas não sabia que o Gregório, que era o segurança pessoal dele, fazia à noite opressão na oposição, lógico que o Vargas sabia, mas não se pega um companheiro fiel e põe ele na parede, fala assim, você não vai fazer isso. Por quê? Porque no momento que você precisa dele para arriscar a vida, é esse companheiro fiel que vai arriscar a sua vida. Então você não põe ele na parede. Eu lembro de uma charge... E o Gregório, chegou uma hora que o Getúlio fez o quê? O Getúlio meteu um tiro no peito para não entregar o Gregório. Olha, eu lembro de uma charge que saiu na época, em que quando o José Dirceu ia conversar com as pessoas para pagar e tudo mais, o Lula via que ia acontecer alguma coisa, ele tomava a cachaçinha dele e ia dormir, entendeu? Não precisa. Isso foi contado pelo vice do Lula, que faleceu. Ele falou, nós tivemos numa casa um dia para fazer uma negociação, nós ficamos na sala, dormimos assistindo televisão e o Zé Dirceu foi pro quarto e fez o negócio. Exatamente. Então, nós estamos cansados de saber que é assim que funciona. O Fernando Henrique também participou de coisas assim. O Fernando Henrique tem uma conversa que ele sempre fala, as pessoas perguntam ao Fernando Henrique, o que é a coisa mais dura na política? Ele diz, dizer para um companheiro que ele não serve mais. Então, o Fernando Henrique fala isso. Por que o Fernando Henrique fala isso? Abstrato? Teórico? Não, ele fala isso porque ele deve ter passado por isso muitas vezes. Entregar um companheiro. Entregar um companheiro é duro, por quê? Porque às vezes você tem uma figura que fez tudo para você, mas chega uma hora que você tem que descartar porque ela pisou na bola. Né? Pisou na bola. Sei. O Lula sempre fez o quê? Não ficar sabendo para não ter que descartar. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. E o que você achou do caso do Genuíno? Uma das coisas que todo mundo falou é que o Genuíno provavelmente não tinha recebido nenhum dinheiro, porque não tem imóveis que... Muita gente. Quer dizer, ele não tem dinheiro a ponto de ter recebido algum dinheiro de grande corrupção. Olha, esse que é o grande problema. Né? Quem não tem ideologia, pega o dinheiro e gasta. Quem faz as coisas por ideologia, gasta um pouco e investe a outra na doutrina. O PT fez muito isso. Você fala assim com o Caixa 2, então. O PT fez para o Caixa 2, comprou o Congresso, entendeu? Investiu no próprio partido. Investiu. Porque o que as pessoas não entendem é que dinheiro traz felicidade, mas poder traz tesão. É isso que as pessoas não entendem. Elas acham que dinheiro é tudo na política. Não é. Tem muita gente que prefere ficar pobre, mas ter poder. Não poder para gerar dinheiro, mas poder para mandar. Para mandar, sim. Para poder ser reconhecido. Isso é muito importante. Isso é tão importante. Sabe, isso às vezes é muito mais importante. Né? Na novela da Record ontem, né? O mafioso, né? O bicheiro, né? Bicheiro. O filho pedindo pro pai, sai do bicho, vai. Né? Por que ele não sai? Porque ele quer andar na favela e as pessoas reconhecerem ele. Isso é muito importante para ele. Isso vai fazer com que à noite ele fique de pau duro. Não é dinheiro que deixa pau duro. É poder. Todo mundo sabe isso.
Entre dinheiro e poder, as mulheres preferem poder. E nego sabe disso. Você pode ter o dinheiro do mundo, mas você estar na jogada é diferente. Se você tem o dinheiro, nem sempre você está na jogada. Tem muita gente que tem dinheiro e não está na jogada. Estar na jogada, ser ministro, comandar a política, isso dá muita tesão para muita gente. Sem dúvida. Então isso é o outro lado da coisa. Agora, veja só, o caso do Genuíno é interessante pelo seguinte, porque o Genuíno, esse é o problema de envelhecer. Quando aconteceu a coisa o problema do Collor, que foi muito parecido, porque também não foi a oposição que revelou, foi uma questão interna que revelou, quer dizer, o irmão do Collor brigou com ele e entregou. Né? Quando aconteceu o problema do Collor... Por causa de um carro. Por causa de um... Não, quer dizer, isso foi o que... por causa de um carro, mas também né? por causa de mulher. Isso, né? E por aquela mulher, acho que até que valia. ou diziam, né? A Teresa Collor lá. Né? Veja só, a história toda é o seguinte. Então, o programa do Jô Soares virou um palanque. Todo mundo ia lá falar, era o grande palanque do Fora Collor. O dia que o Genuíno foi lá falar, estava na imprensa um negócio assim de vamos trucidar o Collor, vamos matar o Collor, vamos tirar o Collor na porrada, a população inteira inflamada. Por que não julga logo esse cara e tira ele de lá? Né? Assim, impressionante. Aí o Genuíno falou uma coisa muito interessante. Ele foi lá e falou o seguinte, gente, tem que ser feito tudo muito com calma. Por quê? Para não dizer depois que passar que foi dado um golpe no Collor. Tem que ser feito tudo muito dentro da legalidade, o impeachment tem que sair redondinho para depois a gente ter legitimidade para dizer, tiramos um presidente e ele teve todas as condições de defesa até o último momento. O Genuíno disse isso. E as pessoas, não, vamos tirar. E o Genuíno pausadamente explicou lá no Jô Soares. Correto. Vamos reunir as lideranças dos partidos, pega o Quércia, pega o Covas, pega o Brizola, vamos conversando, vamos dar todo o direito de defesa para o presidente. Quando ele pediu impeachment, quando saiu o impeachment, não precisou sair porque ele renunciou antes, né? Quando sair, ele teve ampla defesa, de maneira que não caracteriza um golpe num cara que foi bem votado. Isso foi uma sábia palavra do Genuíno. A mesma coisa aconteceu com ele. A mesma coisa. Ele não foi julgado pela ditadura militar. Não foi julgado em 6 meses. Ele 8 anos para se defender. Depois recorreram, tiveram ainda a condição de se defender. Sim. Então, não venha me dizer que não foi um julgamento justo. O que ele pediu para se fazer com o Collor foi feito com ele. E não foi feito com ele o que foi feito com ele na ditadura, de julgar ele e meter na cadeia. Não. Foi dado condição de se defender, ele se defendeu e, no caso dele, o crime foi qual? Ele assinou em branco, ele assinou para os companheiros, ele confiou nos companheiros. Como que não iria confiar? Ele, presidente do partido. Ele assinou as coisas. Então, ele foi punido. Agora, nisso tudo, Fran, o que nós vamos assistir, gente, vocês vão assistir isso daí. Nós vamos assistir uma coisa trágica no Brasil. Porque o Barbosa vai ficar sozinho, Fran. E ele vai ficar sozinho por conta da cor dele. Porque a direita vai largar ele na mão quando ele começar a investigar o PSDB. E ele vai investigar. Bom, então eu vou pedir para você fazer uma pausa. Vou pedir para você fazer uma pausa para a gente conversar exatamente sobre 2 figuras importantes aí nesse processo de julgamento. O Barbosa está na... O Barbosa está com nota quanto no... Depois a gente conversa sobre isso. O Barbosa ele é o homem do momento. É o homem do momento. Ele é o Roberto Carlos. Arrasando naquele aplicativo feminino, Lulu, no celular. Se você não conhece, baixe o aplicativo Lulu e vá conhecer. O Barbosa, 9.2, hein? 9.2 significa que todas as mulheres querem hoje dar pro Barbosa. Mas vamos assistir o vídeo, então, depois a gente conversa. É o outro, Fábio. Vossa Excelência me permite uma sugestão? Os fatos, eu mesmo verifico que preciso de mais suporte fático até para rebater as outras considerações dos eminentes pares.
Nós tínhamos aventado que a sessão iria até às 17 horas, já são quase 17h30. Talvez valesse a pena nós suspendermos para que nós possamos nos inteirar melhor do que consta da denúncia, do que consta do interrogatório e podemos voltar melhor municiados. Não estamos aqui para rediscutir, para reconferir termos de denúncia, termos de interrogatório. Nós estamos aqui para examinar os embargos de declaração, tal como previsto na legislação mesmo. Mas Vossa Excelência votou, participou de uma votação unânime. Agora mudou de ideia. Eu não acho nada ponderável. Eu acho que o ministro Lewandowski está rediscutindo totalmente um voto. Intervenções ponderáveis? Não, esta ponderação... É o quê? É irrazoável? Vossa Excelência está simplesmente querendo reabrir uma discussão. Vossa Excelência eu estou querendo fazer justiça. Eu estou querendo fazer justiça. Vossa Excelência compôs um voto unânime. Sim. E agora mudou de ideia. Para que servem os embargos? Pergunta a Vossa Excelência. Não serve para isso. Para arrependimento, ministro. Não serve. Então é melhor não julgarmos mais nada, porque se não pudermos rever eventuais equívocos praticados, eu sinceramente Vossa Excelência, peça vista em mesa, ministro. Não, eu sugeri, peça vista, traga a vista, talvez no ano que vem. Você não fixou um horário? Nós já ultrapassamos esse horário. Nós estamos com pressa do quê? Nós queremos fazer justiça. Para fazer nosso trabalho. Como? Nós fazer nosso trabalho e não chicana, ministro. Vossa Excelência está dizendo que eu estou fazendo chicana? Eu peço que Vossa Excelência se retrate imediatamente. Não vou me retratar, ministro, ora. Como Vossa Excelência tem obrigação, como presidente da Casa, está acusando um ministro, um par de Vossa Excelência de fazer chicana? Ministro, Vossa Excelência votou num sentido, uma votação unânime. Eu estou trazendo um argumento que está apoiado em fatos, em doutrina e jurisprudência. Eu não estou brincando, presidente. Vossa Excelência está dizendo que eu estou brincando? Eu não admito isso. Faça a leitura que Vossa Excelência quiser. Preside uma casa de uma tradição multicentenária. Que Vossa Excelência não respeita. Eu? Quem não respeita é Vossa Excelência. Vossa Excelência, eu estou trazendo votos fundamentados. Talvez você está encerrada. Cadê aquele meu sininho de bater? Não, mas isso é excelente. Isso é excelente. Isso aí, né? Esse o Supremo na televisão e as pessoas debatendo. Agora, veja só, a minha geração não viu isso daí, agora a geração está vendo o Supremo debater, está entendendo como é que funciona. E deu grande audiência. Você lembra disso? Exato. Em 2005 teve uma audiência Não, esse foi agora. 2005 foi o Mensalão. Não, lembrando que, mas estou falando, a TV teve uma audiência enorme como o caso do Mensalão. Não, então, esse episódio aí é muito interessante. Por quê? Porque mostra a legitimidade do julgamento. Né? O presidente teve um embate aí, o presidente do Supremo teve um embate com um ministro, e o embate foi até o fim, ninguém cortou, né? E a população viu como é que se deu. E percebeu também, né, como que acontecem umas coisas muito interessantes do tipo assim, né? A pessoa que tem tradição, né? Veja que o Lewandowski chamou a tradição para ele. Por quê? Porque ele é branco. Ele chamou a tradição como se ele fosse da casa e o outro fosse o estranho. Ele falou assim, o senhor não pode, o senhor desrespeitou uma casa que tem uma tradição. Por que ele falou isso? Porque ele se sente dentro da casa. Entendeu? Por isso que ele falou isso. Tem muita gente na universidade que fala isso. Fala assim, a nossa universidade, na minha cara, como se eu não fosse da universidade. Entendeu? Por quê? Porque eles se sentem donos. Se sentem os donos. Então, isso Você acha que o Barbosa surpreendeu todo mundo? O Barbosa foi nomeado pelo Lula, veio do movimento negro e se manteve incorruptível. Sozinho. Por quê? Porque mesmo as pessoas que votaram com ele estavam ali mordendo por baixo do pano. Ninguém teve peito como ele teve, não, né? Para encarar isso até o fim, tanto na imprensa quanto ali no Porque veja só, não é fácil, Fran, não é fácil você, primeiro, não é fácil você ser negro no Brasil. Segundo, não é fácil você ser negro num cargo de prestígio. Terceiro, não é fácil você ser negro num cargo de prestígio e único. Por quê? Porque os brancos estão querendo te derrubar,
e os negros te invejam. Você fica isolado, você fica sozinho. O Barbosa se sentiu sozinho aí, ele sabe, e ele levou. Porque veja, Fran, o cara não pode ir numa sorveteria. O cara vai numa sorveteria, quanto está custando esse sorvete que o Barbosa está tomando? Para o branco ele não pergunta isso, sim. O outro pode estar do lado ali e pode estar tomando um sorvete de 10 reais, o negro tem que tomar um sorvete de 8 reais. Aí se ele está num cargo, então, nossa, essa casa de Miami do Barbosa virou um negócio assim fantástico. A própria namorada dele. Por ser muito bonita. Ter namorada bonita não pode. Mas você sabe entendeu? o que é? Eu sei o porquê. Eu conheço bem isso daí. Eu sei o que é. Na verdade, eu sei o que é. Muito bem. É o estranhamento, né? Lógico. Nunca viram isso acontecer. É o preconceito. Exatamente. É o estranhamento. Então, por quê? Né? Isso aí a gente conhece muito bem. A gente sabe como é que funciona, né? Agora, o importante é o Barbosa conseguir levar até o fim essas coisas, porque o jogo é duro. E o fim que você disse seria agora começar um julgamento? Agora vai começar do PSDB, e vai ter também. Não... E aí, meu amigo, as coisas vão ser duras para ele também. E as coisas mudam, viu? As coisas mudam, por quê? Você acha que a gente vai criar agora no país, então, uma tradição de se julgar os políticos, eles realmente responderem pelo que eles já deu o primeiro passo, esse era o passo que precisava acontecer. E aconteceu de um jeito bom, Fran, porque se tivesse mudado o governo, se o governo fosse do PSDB, ou fosse do PMDB, ou fosse de qualquer coisa, dizer que era uma perseguição política, né? Sempre iria ficar a marca da influência do executivo, e não ficou. Por quê? As pessoas podem falar o que elas quiserem do Lula, as pessoas podem falar o que elas quiserem da Dilma, mas a verdade é que o governo não influenciou nesse julgamento, mesmo tendo ministros do governo que votaram aí, né? Se você pegar o conjunto dos ministros, você vai ver que o governo tem maioria, porque o Barbosa veio da votação do PT. Então, isso mostra o quê? Que na hora que o cara está lá, no cargo, pesa o profissionalismo dele. Isso é muito bom, pô. Isso é muito bom. Lógico. Né? Isso mostra que, no fundo, nós ainda temos escola de direito que está fazendo carreira, que ainda tem advogado bom, que ainda tem ministro bom. E esse negócio faz, a imprensa vem com esse joguinho aí, fulano de tal pediu para o Zé Dirceu para ser ministro, fulano de tal pediu para não sei o que ter. Isso é uma bobagem, por quê, Fran? Porque no Brasil, quando tem algum político lá, você vai lá e apresenta o currículo. Isso é normal que a gente faça. Como é que você sobe na carreira se você não apresenta o seu currículo para os ministros, para as pessoas? Como você se candidata à vaga se você não coloca o seu currículo à disposição para a vaga? Então, todos os ministros, eles não foram chamados porque ficaram quietinhos. Eles foram chamados para ser ministros porque eles se mostraram, ofereceram um trabalho. E quando um cara chega para mim, meu pai falava assim para mim, meu filho, quando a pessoa disser para você assim, eu fui convidado, esqueça essa pessoa, ela não foi convidada, ela foi de joelhos pedir aquele cargo. Então, eu não tenho vergonha de pedir, eu precisei de uma coisa, eu vou lá e peço mesmo, sabe? Tudo bem, tem coisas que eu não peço e me vem, ótimo, mas tem coisas que eu consigo porque eu vou lá pedir. O cara chega, Paulo, tem gente que fala na minha cara, nossa, Paulo, se eu soubesse que você queria, eu tinha dado para você, né? Então, eu não tenho esse problema, não. Peço mesmo. Vamos responder algumas perguntas, então? Eu quero fazer duas perguntas em uma, que é a do César Marques, do Rio de Janeiro. César, obrigada pelo apoio que você tem dado para a gente. E ele ele faz uma exposição sobre o nível dos parlamentares aqui no Brasil, e ele fala como que a gente poderia elevar o nível desses parlamentares. O nível de parlamentar? E por causa do monte de coisas que vem ocorrendo e que estão... Imagina. E a Vivi, de Minas Gerais, pergunta o que a gente propõe para o Brasil ser melhor? Você acha que falta educação no país? Veja, as pessoas acham que quem está no Congresso é pior do que elas. Mas não é. Não é pior. O Congresso somos nós. Lá tem o quem? Todos os representantes de todas as classes. Nossa. Lá tem todos nós. E olha, viu, gente? As pessoas que a gente menos aposta no Congresso, muitas vezes surpreende. Quem eram as pessoas que a gente não apostava? Ninguém apostava no Romário, está fazendo um bom trabalho. Muita gente não apostava. Romário se prendeu. Muita gente não apostava no Jean Willis também.
Por quê? Ah, esse cara veio do BBB, não sabia que ele era professor e tal. Esse cara veio do BBB fazendo um bom trabalho. Há surpresas de vários lados. Há surpresas de vários lados, não é, sabe? E outra coisa, o nego pensa que é fácil ser congressista, que é fácil ficar em Brasília, nas comissões, que você enfrenta uma comissão assim, naquela papelada toda, que é tranquilo, e depois tem que correr lá para a sua base, porque se você fica só na comissão, você depois não se elege mais. Tem que ficar na comissão, depois correr na sua base. A pessoa acha tudo fácil. Levanta de manhã, vai lá no bar dela, não administra o bar e acha que ser congressista é fácil. Não é fácil, não. Agora, negócio da educação, aí é uma desgraça total, porque do jeito que está, a coisa... Não, mas calma, a gente vai conseguir o último lugar ainda no exame mundial. Agora vai. Agora a gente vai. Saiu Agora o último já que saiu. A gente baixou, caiu em língua portuguesa aqui no Brasil, então com certeza a gente consegue o último lugar esse ano. Hein? Nós caímos em língua portuguesa, que a língua que nós falamos, nós não sabemos falar, nem escrever. Só isso. A língua nossa. Então tá ótimo. Isso aí vai com uma beleza. Gigi de Manaus pergunta se a gente acha que o mensalão acabou, esse esquema do mensalão, se acabou, ou ele continua rolando pelo Congresso. Não, o esquema do mensalão não tem jeito mais de continuar, gente. Mas o mensalão é um negócio maluco. Por quê? Porque, veja, para você manter o mensalão era R$30 mil por mês para cada parlamentar. Isso é grana pra caramba. Então não é uma corrupção pequena, por isso que apareceu. Não é uma troca de favores pequenos, favor de cargo, não. Era uma mesada de 30 pau para cada parlamentar eternamente, para eles votar sempre. Era uma instituição já. Isso é muito dinheiro, você precisa ter grana pra caramba. Por isso que estourou, por isso que veio à tona. Né? Por isso que durou 8 anos, mas conseguiu se julgar, porque as evidências eram claras, que ultrapassavam o sistema do Caixa 2. Né? Aí, Giovanni Martins pergunta sobre o ministro Joaquim Barbosa se ele está sofrendo algum tipo de preconceito. Exatamente porque ele está agindo dentro da lei e mesmo assim é o tempo todo criticado, é comparado aos mensaleiros. Claro, não. Ficou evidente aí na fala dele. É por isso que eu separei esse vídeo. Sim. Esse vídeo fica evidente. Por quê? Porque o outro fala manso, tranquilo. O Barbosa fala firme, porque ele está nervoso. Ele está numa situação de pressão. Aí no outro dia, depois desse dia aí, saiu na imprensa o quê? Você lembra, Fran? Barbosa se irrita, Barbosa perde a compostura. Mas o Lewandowski é que estava sacaneando, porque ele estava fazendo chicana mesmo. Uhum. Ele queria voltar o voto na hora que ele não podia voltar. O Barbosa, aí aparece aquele história de quem fez o estardalhaço. Aí quando começa com esse papo, né, você quer trabalhar, aí chegou e fala assim, gente, já deu nosso horário, vamos embora. Quer dizer, você irrita mesmo a pessoa que está ali querendo trabalhar e resolver. Todo brasileiro que eu conheço já brigou com a esposa e já levantou a mão para a esposa. E os brancos também. Agora, o Barbosa saiu várias vezes na imprensa como tendo batido na esposa. Cadê a prova? Entendeu? Ela desmentiu. Não foi só isso. Na época... Isso aí é racismo. Mas isso nessa aí é preconceito. As pessoas. Você lembra que saiu uma foto dele no bar também? Bebendo. Todo mundo tem foto em balcão de bar. Sim. Agora. A dele de camiseta virou manchete. Não, sem dúvida. Era companheiro do Lula de cachaça. Lógico. Fantástico, né? Lógico. Se você. Mas sabe, você vê, teve uma tentativa de, talvez a gente pode dizer manipulação, não sei, da imprensa, de querer dizer isso, olha como esse cara não presta, né, como tá, mas não colou. Não colou. Não colou. Tanto não colou que tá aí o Barbosa na crista da onda, sexualmente ativo, a mulherada tá votando aí no Lulu pro Barbosa, pro Roberto Carlos, e você que ficou enchendo o saco do Barbosa não teve voto nenhum. Se o Barbosa errar daqui para frente é problema dele, mas o filho dele tem direito de ser da Rede Globo, ele tem direito de comprar casa em Miami se ele tem dinheiro, não importa isso daí, pô. Ô caramba, as pessoas agora não vai começar agora a policiar a vida de cada um, porque o que é isso? O João quer saber se a gente acha que teve compra de votos dentro do STF. Não existe isso dentro do STF por causa de uma questão, gente, não existe privacidade hoje. Não tem como, gente. Não tem como. A transação hoje é descoberta.
você que perguntou isso, tenta trair sua mulher para ver se ela não descobre, já que você é o bonzão da boca. Tenta para ver. Não tem privacidade mais de ninguém, Fran. Eu estou num mundo que tem câmera em todo lugar, tem gravador em todo lugar, tem grampeação de telefone em todo lugar. E outra coisa, nós estamos num mundo onde todo mundo está querendo fazer fofoca. Por quê? Porque o sujeito... Hoje em dia o cara roubando, ele tira a fotografia dele roubando para pôr no Facebook. Uhum. Então o cara tem orgulho de roubar e mostrar. Outro dia perguntaram assim para mim, Paulo, você fez uma coisa... Foi caso real mesmo. Hã? Foi caso real. Eu, por exemplo, não consigo fazer nada escondido. Por quê? Porque eu sou filho único. Então, desde pequeno, mesmo quando eu faço coisa errada, eu mostro. Porque eu acho muito bonito o que eu faço. Entendeu? Então, mesmo quando eu fazia coisa... Nem tinha Facebook. Nem tinha Facebook. Agora, o mundo inteiro virou filho único. Porque todo mundo... Outro dia, as meninas não estão gravando elas mesmas, põem no Facebook, depois elas mesmas não se matam? Tem um monte de menina. Elas põem o filme delas pro namorado, acham que o namorado não vai pôr, o namorado põe, elas sabem que vai pôr, depois elas olham, aí que elas caem na real e se matam. Elas não podem se matar. Meninas, ponham no Facebook vocês peladas, mas não se matem. Para que se matar? Vocês podiam ficar ricas com isso e se matam. É uma bobagem. É uma bobagem, só uma besteira. Eu acho que o João diz isso por causa desse discurso do Lewandowski ter mudado tão radicalmente. Até um certo ponto, ele estava concordando com tudo aquilo que estava acontecendo, mas de repente ele muda o discurso. Fran, ninguém precisa mudar por dinheiro, as pessoas mudam por um olhar. Sabe? Eu olho para você de um jeito numa festa. Aí você fala assim, a corte funciona assim. Né? Nós perdemos a noção de corte. Né? Porque nós vivemos numa república, nós perdemos a noção de corte, mas ainda funciona uma corte. Eu estou numa festa, num lançamento de um livro onde tem vários ministros e várias pessoas. Aí eu vou cumprimentar uma pessoa que é uma pessoa influente e ela cumprimenta eu duro. Essa noite eu não durmo. Por quê? Porque, será que ele está mal comigo? Será que ele não está mal comigo? Pronto! No dia seguinte, eu já mandei. Já fiz tudo o que ele quer, nem precisa pedir, pô. É assim que funciona. Ele não vai telefonar para o outro. Quem hoje faz alguma pressão aberta é tonto. Porque hoje não precisa. Quem fizer pressão aberta vai ser pego. Só que tem os casos como o do Barbosa, que provavelmente sofreu muita pressão, talvez até direta, e não cedeu a isso, né? Ele sofreu pressão direta, teve até aquele e-mail que escapou de uma das ministras, né? Escrevendo lá, escapou o e-mail dela, esse negro agora vai se achar, né? Uma coisa mais ou menos assim. Escapou, então já mostrou, pronto. Quem quer ver, vê, né? Olha, Fran, nós estamos vivendo uma situação que o mundo privado está zerado, Quem acha que vai sair... Quem acha que vai conseguir esconder alguma coisa hoje, tá morto, pô. Morto. Bom, e quem apareceu aqui no Hora da Coruja, não pessoalmente, mas mandou um vídeo, foi o Andrei. O Andrei mandou vídeo. Mandou um vídeo com uma pergunta pra gente. Pode colocar, por favor. Solta o vídeo do Andrei. Boa noite, Paulo. Boa noite, Fran. Boa noite a todos os amigos do Hora da Coruja. Nesta noite, o tema do Hora da Coruja é o mensalão, ou seja, um modelo político corrupto que o Brasil presenciou durante o governo Lula. Para fazer um contraponto a esse modelo perverso político, eu gostaria de citar o Aristóteles, que diz que a política ela tem como objeto o sumo bem. Se a medicina tem como objeto a saúde, se a construção naval tem como objeto a construção de um navio, e se a estratégia tem como objeto a vitória, a política ela teria como objeto o sumo bem. Diante disso, o Aristóteles coloca a política como uma arte mestra. Essa é a concepção clássica de política, uma política voltada para o sumo bem. E aproximando essa concepção de política ao mensalão, o que a gente percebe é que esse bem ele é relativizado, ou seja, a política torna-se uma forma de favorecer um grupo
e não favorecer toda a sociedade ou toda a polis, de tal forma que a política, nesse padrão dos mensaleiros, torna-se aquilo que o Camus destaca na obra Calígula, que governar nada mais é do que uma forma de roubar. Ora, a minha questão seria a seguinte: se o mensalão, de alguma forma, conduz boa parte da população brasileira a uma espécie de niilismo político, ou, ao contrário, se o mensalão, de alguma forma, faz com que o povo se revolte diante de uma situação tão alarmante e, de fato, busque esse ideal de política que o Aristóteles menciona na Ética Nicômaco, ou seja, a política é a arte do sumo bem. Muito obrigado, um abraço a vocês. Eu estou com saudade do Hora da Coruja. Assim que tiver um tempo, eu prometo que estarei aí com vocês para mais um debate de filosofia. Muito obrigado, um grande abraço. Tchau, tchau. André, a gente que agradece a sua participação. Obrigado por ter mandado o vídeo. Vem logo aqui para o Hora da Coruja, vem conhecer a nossa nova casa. Paulo, eu acho que teve um efeito contrário, né? Esse mensalão, não como ele diz no niilismo, mas sim como levou as pessoas a saberem mais sobre política, procurar sobre o assunto. O mensalão é um dos assuntos mais procurados que a gente tem aí no Google. Eu acho que as pessoas criaram um interesse, sim, pela política, principalmente agora por esses corruptos terem sido condenados pelo crime. Eu particularmente, Fran, eu não tenho absolutamente nenhum apreço pelo saber político. Sabe, eu não sou uma pessoa que as pessoas falam assim, ai, Paulo, as pessoas precisam ser politizadas. Eu acho que as pessoas não precisam ser politizadas, acho que o saber político é um saber menor, acho até que ele atrapalha de vez em quando. As pessoas deveriam ser mais pragmáticas do que políticas. E acho até que o brasileiro é pragmático, vota menos doutrinariamente. Mas, enfim, eu não vejo a politização como uma coisa necessária, fantástica, não. Eu acho que essa necessidade de nós politizarmos as pessoas vem do fato de nós ter passado por ditadura. Sim. Então, aparece essa necessidade. Mas à medida que a democracia vai andando, o saber político é um dos saberes. É um dos saberes, não precisa ser o principal, nem o mais importante. Agora, historicamente, o saber político nosso vem se ampliando. Sim, vem. Eu falo que o brasileiro é muito politizado. É mais politizado do que muitos outros povos. Do que muitos outros. A gente acha que não. Talvez porque a gente tenha como base aqui a Argentina. A gente costuma dizer que o argentino é muito politizado. Não sei se é verdade ou não. Eu, sinceramente, acho que está mais ou menos equilibrado entre Brasil e Argentina. Não, acho que nossa população é relativamente... Nós discutimos política, sim, muito. Assim como discutimos futebol. Discutimos sim. Agora, é claro que nós passamos por uma situação, no Brasil, nós passamos por uma situação que as comparações são terríveis. Né? Então, tudo que é comparado no Brasil é sempre muito duro. Por quê? Porque é sempre muito distante. Né? Tudo é muito distante. Você compara um preso do mensalão com o preso comum. Uhum. Você compara a educação superior pública da educação noturna particular. Tudo é muito distante uma coisa da outra, então isso causa espanto na população. Sim. Né? Mas que a gente tem avançado, tem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto. O Paulo Francisco, quando aconteceu o mensalão, ele ficou lá grudado na televisão, assistindo tudo. Ele tinha o quê? 9 anos? 11 anos. 11 anos. Ele não perdeu nenhum episódio. Foi. Ele queria saber... Parecia uma malhação da... Para ele, né? Hoje ele está na universidade com 20 anos. E ele é claramente uma pessoa que não está nem aí com os partidos políticos, ele acha a esquerda e a direita um lixo, ele não está interessado nisso, talvez ele nem esteja sabendo que os genuínos da Dirceu estão presos, o Paulo Francisco, porque está lendo lá o Santo Agostinho e tal. Mas, se você pegar um menino desse, né, que assistiu o mensalão e que agora está fazendo a universidade, esse menino, né, ele sabe de política 10.000 vezes mais do que eu, na minha idade de 11 aos 20 anos.
Sim. Na minha idade de 11 aos 20 anos, eu não sei 1/3 de política que ele, na idade dos 11 aos 20 anos, aprendeu. Você quer uma comprovação disso? Então mudou. Então, eu vou aproveitar. Tem a mensagem da Carol dos Santos, que ela pergunta se a gente acha que o mensalão impulsionou essas manifestações. Eu acho que sim. Eu acho que essa geração, que, como o Paulo Francisco, que tinha 11 anos, agora tem 20 anos, está próximo dos 20 anos, assistiu tudo o que aconteceu e refletiu e se expôs de, assim, tudo o que aconteceu, todas as posições deles estavam ali nas manifestações. Eu tô pegando o meu filho e estou me comparando comigo porque... como exemplo de gerações, Como exemplo de gerações escolarizadas na universidade pública. Meu pai fez universidade pública, eu sou uma pessoa diferenciada. Eu não sou uma pessoa que os pais não fizeram universidade. Não, meu pai fez USP, eu fiz universidade. Quer dizer, então, e o Paulo Francisco também está fazendo universidade pública. Quer dizer, então você tem gerações de escolarizados. Eu estou comparando dentro da mesma classe social e dentro do mesmo grau de escolarização, para não fugir dos padrões. E o que eu estou vendo? Eu estou vendo que ele é muito mais competente do ponto de vista político do que eu. Ele tem muito mais clareza. Tanto é que do ponto de vista filosófico também. Ele está fazendo a universidade, ele pode ler coisas que eu não entendia nada quando entrei na universidade. Então isso também ajuda ele. O Brasil está andando, o problema é que não está andando todo mundo junto. Tem um monte de gente que não conseguiu andar junto. E está pegando pela beirada. Tem um monte de gente que está se educando na briga do Facebook, brigando com as pessoas para aprender. Por quê? Porque não teve escola. E você acha que, você fala sobre que as pessoas são um pouco mais pragmáticas, do que políticas, ou seja, não vão por ideologias, partidos e tudo mais. Você acha que... Felizmente, eu acho. Felizmente. Mas você acha que essa geração que agora começou a votar, vai votar no que vem para presidente, provavelmente a primeira eleição que eles vão votar, para presidente, para governador e tudo mais. Você acha que vai ter diferença nas urnas? Quando a gente é jovem, a gente vota muito doutrinariamente. Muito ideologicamente, não digo ideologia, doutrinariamente. Porque a gente não está inserido no mercado de trabalho para valer. Mas depois que a gente está inserido no mercado de trabalho para valer, a gente começa a esquecer um pouco direita e esquerda e começa a votar de acordo com os interesses pessoais de cada um para a sobrevivência. E aí o nosso voto melhora. Porque aí a gente passa a julgar direita e esquerda depois de analisar cada caso. Quando a gente é jovem, a gente analisa primeiro, a gente vem com posição de direita e esquerda a priori, e aí se vota errado. Agora, mais velho, não é que a gente amadurece, é que o bolso pesa. Aí a gente tem família, então aí a gente primeiro a gente vota naquilo que nos interessa, depois a gente vê se aquilo é de direita ou de esquerda. E aí o voto melhora, assustadoramente. Agora, nas redes sociais, na internet, a disputa é ideológica. Por quê? Porque tem muito jovem e porque o embate é escrito, é falado. Então as doutrinas... Mas quando o cara fica um pouco mais velho, aí não. Aí o que importa é, Haddad aumentou o IPTU. Isso vai piorar ou melhorar o meu bolso? Vai piorar meu bolso. Então não importa se é do PT ou não... E talvez não tenha tanto retorno. E aí, meu amigo, não importa se é do PT ou se não é. O cara vai lá e vai votar contra porque aumentou o IPTU e ele não viu melhora. Agora, se aumentar o IPTU e daqui um ano o serviço público fica muito bom, o cara... Peraí. Sem dúvida. Se tiver um retorno, Se a gente tivesse as políticas de esquerda ou de direita, elas são julgadas pela população, pela maioria da população, a posteriori. Agora, a militância e os intelectuais julgam a priori. O cara, às vezes, vota na esquerda uma vida toda tomando bordoada. Está tomando bordoada da esquerda e está votando na esquerda. Tem gente que faz isso. Eu chamo essas pessoas do quê? Elas sabem do que eu chamo elas. Agora para encerrar a Hora da Coruja? Já? Como vai encerrar? Já para encerrar. Antes de encerrar, a gente vai falar obrigada por todas as mensagens. Vocês podem encontrar a gente no Facebook. Vai lá, escreve Hora da Coruja que você vai encontrar a nossa página. Lá tem e-mail, tem nosso site, tem todos os outros contatos. Eu quero ver a minha votação no Luluzinha se eu estou emplacando. E não, você não está ainda candidato. Não estou cadastrado. Ainda não está. Você está cadastrado no Luluzinha, Fernando? Já está? Quanto está a sua nota lá? 6,5. Não tem nada, tá nem zero. A esposa dele votou nele. Que é isso? Pô, última pergunta. Votem em mim lá. Quem seria um bom candidato para
tentar fazer uma disputa, para tentar fazer uma oposição a Dilma, no caso, que é a pessoa principal aí. Quem seria uma pessoa que não vai se candidatar, mas que seria um bom opositor a Dilma? Não, eu não sei, mas, Fran, uma coisa eu estou sabendo, é que está muito engraçada a seguinte situação. A população, em todas as pesquisas, pede o quê? Mudança. E as pessoas falam claramente, eu quero que mude o governo. Aí as pessoas perguntam, em quem você vai votar? Na Dilma. Aí tem gente que não está entendendo, pensa que a população é tonta. A população está dizendo, eu quero mudança, mas eu não quero mudança com os candidatos que estão contra a Dilma, porque eles não são bons. Eles não são a mudança que a gente Eles espera. não são a mudança que eles querem, eles não são bons, eles não emplacam. Então, olha, sabe, vamos ficar aí... Com menos pior. Não é talvez o menos pior, talvez não estou vendo pelo menos pior. Eu estou vendo a seguinte coisa, não tem na oposição uma figura carismática que enfrente o governo. Não tem, Fran. A gente está sem oposição, sabe? No país. Não tem uma figura carismática. A Dilma, né, se mostra recuperável. Por quê? Porque caiu assustadoramente nas manifestações e logo depois subiu. O que mostra o quê? Que a população deposita confiança no presidente. Deposita confiança no presidente, isso é muito bom. Isso é ótimo. Por quê? Porque a oposição que corra atrás, a oposição que arranja gente, que corra atrás. E precisa, né, gente? É isso o mínimo que a gente espera, né? Bom, mas a gente vai conversar muito mais sobre política ainda até ano que vem, que é o ano das eleições. E semana que vem o Hora da Coruja está de volta. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Até lá. Ótimo.